92.7. Dá gosto de ouvir. A explosão total, X-Master, feito em Portugal, diretamente da Amarante, lixa, tem mais valor do que eu estou a pensar. É sério, em relação à beleza, a personalidade igual. 92.7. Como Presidente da Câmara de Baião, e não só, não é? Com outros cargos que assumiu em termos também de compromissos políticos no Distrito, em simultâneo, ao sair da Câmara de Baião, vai continuar a conseguir articular esses mesmos compromissos? Em primeiro lugar, em relação aos compromissos municipais, a garantia que tenho é de que a equipa que assume responsabilidades garantirá esses compromissos na íntegra até ao final do mandato. Nós estamos também... É muito importante termos esta leitura. Estou, portanto, no decurso do último mandato autárquico e a caminho do fim do último mandato. Mas há, portanto, um compromisso claro, não apenas daqueles que assumem responsabilidades na variação, e neste caso aquele que é a personalidade, um professor do ensino secundário, como disse o Dr. Paulo Pereira, mestre nas áreas do desenvolvimento social, tem uma experiência política muito grande, como digo, esteve desde a primeira hora comigo, não apenas na oposição, mas também em funções de poder, e há uma garantia de compromisso até ao fim do mandato. Quanto a esta região, eu tive responsabilidade, juntamente com um conjunto de outros candidatos. Aliás, queria também sublinhar que temos um outro candidato que é oriundo daqui do município de Amarante e que é o líder dos jovens socialistas do Distrito de Porto, que é o Hugo Carvalho, engenheiro civil, também com a sua atividade profissional devidamente constituída, e temos outros candidatos desta região. Temos o Alexandre Almeida, que é autarca no Conselho de Paredes, economista, revisor oficial de contas, conhecedor profundo das empresas do setor de mobiliário da região do Sousa. Temos ainda o André Ferreira, também autarca no Conselho de Penafiel, que esteve agora há pouco comigo em Felgueiras, numa ação de campanha. Temos também o próprio Eduardo Bragança, que é também candidato nas listas do Partido Socialista do Distrito de Porto. Temos a Cristina Moreira, a Cristina Vieira, peço desculpa, que é do Conselho do Marco de Canaveses. E, portanto, temos um conjunto de pessoas que garantem não apenas um conhecimento profundo do território, mas um compromisso muito claro com o território. Mas eu queria dizer o seguinte: foi-me pedido que, na qualidade de Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, e por conhecer os compromissos que ao longo destes 4 anos foram sendo assumidos com as populações, redigisse um resumo com os 10 compromissos essenciais do Partido Socialista com o Distrito do Porto. E ao ter essa responsabilidade, julgo que é mais fácil dizer àqueles que me estão a ver e a ouvir que não apenas tenho responsabilidades na forma como os compromissos foram escritos, como também na sua concretização. E eu começaria pelo primeiro compromisso, e tem a ver muito com uma cultura que eu próprio fui desenvolvendo enquanto autarca e que é um compromisso de todos os candidatos e de todas as candidatas. Nós comprometemos-nos a desenvolver uma cultura de prestação de contas à população que nos vai eleger no dia 4 de outubro. E essa prestação de contas tem 2 dimensões. Uma, comprometemos todos os candidatos a fazerem atendimento público aos eleitores deste distrito e, ao mesmo tempo, a prestarem contas do seu trabalho parlamentar, que pode e deve ser feito numa base local e pode e deve ser feito também numa base distrital. Esse é o nosso primeiro compromisso, desses 10 compromissos. O segundo compromisso é um compromisso com o Serviço Nacional de Saúde. E para aqueles que nos estão a ouvir, eu tenho batido muito por esta ideia desde que tenho responsabilidades na autarquia. Não há um bom Serviço Nacional de Saúde, nem sustentável financeiramente, nem eficaz do ponto de vista da resposta aos cidadãos, se nós não apostarmos no reforço dos cuidados de saúde primários. Porque é aí que nós trabalhamos na prevenção da saúde e nos cuidados de saúde. É aí que nós podemos articular com as restantes preocupações da rede social, com as condições da habitação, com as condições da prática do desporto e da importância do desporto para uma vida saudável, com o acesso à cultura, porque o acesso à cultura também melhora os níveis de saúde, com a vida ambiental e a qualidade de vida. E por isso o reforço dos cuidados de saúde primários são também outro dos nossos 10 compromissos. E nós assumimos o reforço dos cuidados de saúde primários, mas em que é que se traduz esse reforço? Desde logo,
com a criação de novas unidades de saúde familiares. Porque nós sabemos que as unidades de saúde familiares, que foram uma política do Partido Socialista no Governo, dá uma resposta porque permite a intersubstituição. Faltou um médico hoje. Bom, há garantia de que há médicos que o substituem no centro de saúde, por forma a que o utente não fique sem resposta, sem a sua consulta e, sobretudo, sem que esteja garantido um conhecimento do seu percurso clínico. Por outro lado, o reforço dos cuidados na comunidade e o reforço dos cuidados ao domicílio. E esta dimensão dos cuidados na comunidade e dos cuidados ao domicílio é uma dimensão de garantia para as famílias. Mas há uma outra que eu diria que é das mais importantes e é verdadeiramente revolucionária na forma como nós encaramos este compromisso com os cidadãos, que é o de termos nos cuidados de saúde primários algumas especialidades médicas. Hoje só temos especialidades nos hospitais. Mas aquilo que nós queremos garantir é que também nos cuidados de saúde primários poderemos ter, naturalmente não será todos os dias, mas de 8 em 8 dias, 2 vezes por semana, em função da procura. Estamos a falar de pediatria, oftalmologia, obstetrícia, medicina física e de reabilitação, entre outras especialidades. Eu diria que esta é uma proposta política concreta que não significa mais custos, significa a deslocação dos profissionais aos cuidados de saúde primários em determinados dias, em determinadas horas da semana, e é um compromisso que revoluciona a forma como nós propomos encarar os cuidados de saúde primários. Temos um compromisso muito claro com a escola pública, reforçando a aposta nas creches, universalizando o acesso ao pré-escolar, aos jardins de infância e, ao mesmo tempo, comprometendo-nos também com políticas de combate à pobreza, por forma a combater o insucesso e o abandono escolares. Como é que é possível que um governo corte precisamente em áreas que garantem a igualdade dos cidadãos a poderem desenvolver as suas faculdades intelectuais e as suas faculdades físicas? Mas veja, o governo que lançou um processo de despedimento na Segurança Social, foram mais de 200 despedidos técnicos da Segurança Social, e entre esses técnicos o governo foi incapaz de ouvir os apelos da oposição e do Partido Socialista, nomeadamente aqui no Distrito do Porto, porque nós fizemos esse apelo, para que garantisse que os técnicos que apoiavam as crianças com necessidades educativas especiais pudessem continuar a ter apoio nas escolas. Neste momento, centenas e centenas de crianças na região norte estão sem apoio, crianças com necessidades, não estamos a falar das crianças, estamos a falar com crianças com necessidades educativas especiais que estão sem apoio. Portanto, isto ilustra... Pelo que sei, é apenas 1 hora por semana que tem aquele acompanhamento especial e especializado. Veja, porque é que sem os psicólogos, sem os terapeutas da fala, sem pessoas com habilitação específica para estas crianças, nós do que estamos a fazer é voltar a tentar remeter essas crianças para o quarto dos fundos, porque era onde essas crianças estavam quando o Partido Socialista no passado chegou ao governo. E o Partido Socialista fez um esforço para tirar essas crianças do quarto dos fundos, para tirar a deficiência dos quartos dos fundos e trazê-la para a luz do dia e encararmos esses cidadãos como cidadãos em plenitude, com possibilidades de aprendizagem, com possibilidades de desenvolverem competências que lhes permitem uma inclusão na vida coletiva e na vida de todos nós. E o que este governo procurou fazer ao longo deste tempo, ao cortar nas respostas, foi de novo remeter essas crianças com necessidades educativas especiais, e fala alguém nos seus centros, nós temos em Baião, no Centro Escolar de Campelo, na sede do Conselho de uma Unidade de Autismo, foi a primeira desta região, e sabemos bem a importância que têm essas unidades de apoio especial, não apenas para essas crianças, mas sobretudo para as suas famílias. E, portanto, nós temos um compromisso muito claro com a escola pública, com o reforço das creches, com a universalização do ensino pré-escolar, com o desbloquear de um conjunto de obstáculos que não permitem que a letra da lei se torne uma realidade. É que nós na lei já temos os 12 anos de escolaridade, mas nós nunca teremos os 12 anos de escolaridade se nós não criarmos efetivas condições de vida para que os pais vejam na escola uma oportunidade para os seus filhos e tenham condições para que os seus filhos concluam o 10º ano de escolaridade. E a escola pública é essa garantia. Consigo, Baião cresceu ao longo destes anos em todos os sentidos. Não temo que, com a sua saída,
Baião agora não venha a crescer como cresceu até hoje, isto porque nomeadamente toda a gente sabe que os baianenses não só não conseguem dissociar José Luís Carneiro como autarca de José Luís Carneiro cidadão, porque como há pouco disse, já são muitos anos. Eu sei que há pouco diz que confia na equipa que ficou a gerir, mas tem essa noção de que as pessoas à volta da pessoa de José Luís Carneiro engloba um peso, se assim podemos dizer, na região e para os baionenses. Acha que Baião vai perder ou vai continuar na mesma a crescer? Em primeiro lugar, para aqueles que são de Baião e que me possam estar a ouvir e a ver, aquilo que eu quero dizer é que eu não deixarei de estar comprometido com o Conselho de Baião, porque é a nossa terra e quem nasce numa terra e tem a sua identidade tão entranhada sobre aquilo que são as nossas memórias de infância, de adolescência e de juventude, sabe que onde eu estiver, o Conselho de Baião estará sempre no centro das minhas preocupações. Mas eu não tomaria esta decisão se não tivesse a firme convicção de que as pessoas que ficam na Câmara Municipal, nomeadamente o novo Presidente da Câmara, o Dr. Paulo Pereira, se eu não tivesse a firme convicção de que o Dr. Paulo Pereira interpreta como eu interpreto o sentimento do povo de Baião. Porque eu julgo que um autarca tem que ser, em primeiro lugar, uma pessoa próxima das pessoas. E quando digo das pessoas, digo de todas as pessoas. Dos que têm recursos, dos que não têm recursos, sejam lá os recursos materiais ou sejam intelectuais ou culturais. Acho que um autarca, um presidente de Câmara, tem que ser, de facto, um presidente de todos. De todos. Dos que têm mais cultura, dos que têm menos cultura, dos que têm uma cultura mais erudita, dos que têm uma cultura mais tradicional, mais rudimentar, dos que têm recursos financeiros, dos que não têm recursos financeiros e, sobretudo, até têm dos valores do Partido Socialista, devendo ter um olhar mais preocupado e mais atento para aqueles que têm menos recursos, porque esse é que é um dever também de um autarca, é o de olhar para os territórios, para as pessoas, para as comunidades que têm menos recursos e procurar que os recursos públicos estejam colocados, especialmente afetos a essas comunidades, a essas pessoas que têm necessidades especiais, necessidades de envolvimento e de empenhamento especiais. Porque nós sabemos que nos nossos concelhos, assim como num país, sabemos que há pessoas que pelas suas faculdades intelectuais, pelas suas potencialidades económicas, pela sua criatividade, pela sua inteligência, são capazes, eles não, muitas vezes até se pensariam era a regulação ou o Estado. O Estado, de facto, existe para nós conseguirmos corrigir essas assimetrias de desenvolvimento, seja individual, seja coletivo. E, portanto, eu estou convicto de que ficam na Câmara e nas juntas de freguesia e nas associações pessoas tão ou mais empenhadas do que eu no desenvolvimento do Conselho e no orgulho que tem sempre que o Conselho de Baião altera, digamos, as suas condições de vida para melhor. Mesmo assim, acha que as pessoas, nas próximas eleições, acha que o Partido Socialista vai perder poder devido à sua suspensão? Não, eu julgo que o Partido Socialista tem todas as condições para manter o nível de confiança que constituiu ao longo destes últimos anos. Por uma razão, porque as pessoas que estão na Câmara Municipal e que têm estado comprometidas com o Conselho de Baião ao longo destes anos, o que prometem gostam de cumprir. E se não puderem cumprir, haverá fundadas razões para que isso não ocorra. Vamos dar alguns exemplos. Para aqueles que nos estão muitas das vezes, nós gostávamos de fazer algumas acessibilidades. Por exemplo, desbloquear casas que estão encravadas, pequenos lugares que ainda continuam encravados. E não se solucionam essas questões porque muitas das vezes não há autorização dos proprietários e os próprios processos de litígio judicial demoram demasiado tempo para conseguirmos, em tempo oportuno, resolver muitas dessas questões. Mas, felizmente, ainda agora, antes de sair da Câmara Municipal, tive a oportunidade de inaugurar uma obra que andava desde 1968, 1969 a ser prometida e a ser objeto de litígio com vários proprietários, que foi uma obra que contribuiu para a supressão das passagens de nível sem guarda no nosso Conselho de Baião, que, como sabe, é uma matéria de segurança do maior relevo, da maior importância. E, portanto, eu tenho a firme convicção de que quem está à frente da Câmara Municipal não apenas vai cumprir com todos os compromissos, como, estou convencido, vai superar até, como aliás sempre aconteceu em todos os mandatos. Nós fizemos mais do que aquilo que tínhamos prometido à população. Nós tínhamos um compromisso escrito
com um conjunto de vários compromissos e, em regra, superamos esses compromissos ao longo destes mandatos e foi por isso que nós passámos de 50 para 68, de 68 para 71 e eu julgo que os mesmos níveis de confiança vão manter-se com a equipa liderada pelo Dr. Paulo Pereira, que além de competente, é uma personalidade com elevadas qualidades pessoais e qualidades humanas. Com a sua saída, então, neste caso, acha que o capital político, podemos assim dizer, vai aumentar? Eu estava a dizer que se vão manter os mesmos níveis, quando digo os mesmos níveis... em relação aos outros índices, isso normalmente tem crescido e não diminuído. Sim, mas também não quero estabelecer uma fasquia dessa natureza para aqueles que agora vão ficar na Câmara Municipal. O que eu digo é que nós temos condições para que os níveis de confiança da população, mesmo daqueles que não votaram em nós. O Partido Social Democrata teve 18%, salvo erro, de votos, mas muitos daqueles que votaram no Partido Social Democrata, mesmo esses, muitos desses sabem que o trabalho que desenvolvemos foi um trabalho de confiança. Eles diziam isso nas próprias sondagens que eram realizadas, embora sendo do partido e não votando noutro partido que não fosse naquele, eles reconheciam que o nosso trabalho tem sido um trabalho de grande mérito e vai continuar a ser um trabalho de grande mérito da afirmação do Conselho de Baião na região e no nosso país. Em relação mesmo às autárquicas que estão aí, acha que os baionenses vão perder um pouco, ou alguns baionenses, alguma percentagem de baionenses, pela sua saída, vão perder um pouco esse querer, essa crença que tinham enquanto José Luís Carneiro lá esteve ao longo destes anos? De forma alguma estou convencido que há razões para acreditarmos que com a minha intervenção política num outro nível, nomeadamente a nível nacional, no Parlamento e junto do Governo, nós poderemos conseguir que o Conselho de Baião, mas toda esta região, tenham também uma outra forma de exprimirem a sua voz e de defenderem a sua voz. É isso que eu procurarei ser e é isso que procurarei fazer e quero que os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas depois também me auxiliem nesse trabalho de prestação de contas e de procurar levar as nossas preocupações, as preocupações da nossa região ao Parlamento e junto do Governo, porque infelizmente para todos nós, há muitas preocupações legítimas desta região que têm que ser resolvidas, têm que ser ultrapassadas. E é preciso que haja no governo do país pessoas e no Parlamento pessoas que estejam preocupadas e que estejam comprometidas com a necessidade de darmos uma atenção especial ao Baixo Tâmega e ao Val do Sousa, porque é uma região que continua a apresentar indicadores de desenvolvimento muito atrás dos níveis de desenvolvimento europeus. Essas políticas que já há pouco falamos de políticas locais vai continuar a defender, mesmo sendo a Câmara vai se estender também além fronteiras, nomeadamente à Comunidade Europeia? Temos que continuar a fazê-lo, porque nós sabemos que se nós falarmos do compromisso com a escola pública, um compromisso com o Serviço Nacional de Saúde, um compromisso com a luta contra as desigualdades e por um plano de erradicação da pobreza, um compromisso com a cultura, com o ensino, com a ciência, com a investigação, o compromisso com a política de transportes pública, um compromisso com o próprio diálogo com aqui o Noroeste Peninsular e com a própria Galiza, que também é fundamental. Nós temos que ter também uma voz na Europa. E é por isso que nós estamos a defender, no quadro dos compromissos para o Distrito do Porto, uma reprogramação dos fundos comunitários. Porque, como sabemos, o país tem falta de recursos financeiros. E, portanto, a grande fonte de financiamento para o país, os recursos financeiros disponíveis, tem muito que ver com o próximo quadro comunitário de apoio. E é por isso que nós, com o Portugal 2020, ora, nós vamos receber no país cerca de 25 mil milhões de euros. E até agora ainda não chegaram quaisquer recursos, nem às câmaras municipais, nem às empresas. Estão agora a esboçar-se as primeiras candidaturas. Mas é urgente que estes recursos cheguem à economia, cheguem às empresas e cheguem às autarquias, cheguem às comunidades locais. E então nós estamos a defender uma reprogramação dos fundos comunitários que tem a ver com o seguinte: nós defendemos que é preciso haver maior participação dos municípios na construção das soluções e na administração dos recursos. E entendemos que é preciso reforçar também os meios ligados ao desenvolvimento rural. Para aqueles que nos estão a ouvir, vou falar de coisas muito concretas, que é mais simples para perceberem. Nós vamos receber na região norte
para os próximos 5 anos 3,4 mil milhões de euros. Portanto, mais recursos do que recebemos no quadro comunitário que agora está a terminar. Julgávamos nós, aliás, tendo em consideração o discurso do próprio Governo, os compromissos do Governo, que nós iríamos ter mais recursos para os problemas do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional e que tínhamos aqui uma boa oportunidade para promover também a própria economia local. Ora, para se ter uma ideia, o que os municípios do país geriram neste quadro comunitário que está a terminar e aquilo que vão gerir agora, há uma perda de 500 milhões de euros. Ou seja, os municípios do país, as suas comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas vão gerir menos 500 milhões de euros do que aquilo que geriram, que administraram neste quadro comunitário que está a terminar. A região norte vai ter menos 200 milhões. A área metropolitana do Porto, menos 100 milhões. E o Vale de Sousa e Baixo Tâmega, menos 50 milhões. E mais, a Dolman, que como se sabe promove o desenvolvimento aqui no Baixo Tâmega, e a ADER Sousa, que promove o desenvolvimento na região do Sousa, as duas em conjunto vão ter menos 10 milhões de euros. Perguntar-se-ão as pessoas, então, mas como é que é possível? Se nós temos mais recursos comunitários, mais recursos financeiros, e afinal há uma perda de 50 milhões de euros para a comunidade intermunicipal do Tâmega e de 10 milhões de euros para a ADER Sousa e para a Dolman, então para onde é que vai o dinheiro? Por uma razão, é que o Governo entendeu que agora deveria colocar 2/3 dos fundos comunitários nas empresas. E nós julgamos que as empresas, nomeadamente as empresas ligadas à produção de bens transacionáveis, devem ser apoiadas no seu esforço de internacionalização. Mas nós estamos convencidos, é a nossa convicção, podemos estar enganados, mas a execução dos fundos vai-nos depois demonstrar que muitos desses fundos irão parar às grandes empresas e as micro e pequenas empresas, que são mais de 90% do tecido económico do país e da nossa região, vão ficar à margem da oportunidade de acederem a estes mecanismos de financiamento. Quando nós falamos na Dolman ou na ADER Sousa, vamos falar da Dolman, que é aquela que tem a ver com Baião, com o Marco e com o Amarante, com o Rezende e com o Sinfãs, com uma parte de Penafiel. A Dolman apoiou mais de 150 projetos de desenvolvimento local nestes últimos 5 anos. E estes 150 projetos apoiados na restauração, para estimular os setores da restauração, que absorvem os produtos da agricultura, absorvem os vinhos, as carnes, os licores, as compotas, o mel, o queijo, absorvem os legumes, as frutas, enfim, são o primeiro fator, o primeiro canal de escoamento dos produtos da agricultura. A Dolman criou, nestes últimos 5 anos, com os apoios que deu aos promotores privados, cerca de 250 postos de trabalho. Cerca de 250 postos de trabalho. Empregos, em regra geral, empregos qualificados. Ora bom, quando nós agora dizemos que a Dolman vai ter, só a Dolman, menos 5 milhões de euros, o que nós estamos a dizer é que estão a extrair 5 milhões de euros, eventualmente para ir parar uma grande empresa, e com isso pondo em causa o desenvolvimento das micro-unidades produtivas que criam postos de trabalho e que, além de criarem postos de trabalho, enraizam o desenvolvimento numa base territorial local. Ou seja, são fatores de capilaridade económica, de capilaridade territorial. Estão a ver? E com isso nós estamos a descapitalizar socialmente. Mas permitam-me só esta mensagem para aqueles que nos veem e que nos ouvem, para dizer o seguinte: aliás, sei que é uma preocupação do Dr. Telmo Pinto, que é o Presidente da Dolman, de toda a sua direção e dos órgãos sociais, e é uma preocupação também da ADER Sousa. Neste momento, o que está em causa, se não houver alterações ao modelo de financiamento das DLBCs, que são as estratégias de desenvolvimento local de base comunitária, estão em causa cerca de 20 postos de trabalho altamente qualificados e da nossa região. E com isso estamos a descapitalizar socialmente a nossa região. E estarão em causa centenas de projetos que ajudavam a dinamizar os recursos locais, a valorizar os recursos económicos locais e também a criar emprego. Uma outra das questões que colocava é que há pouco também referiu que, mesmo não estando em Baião, onde quer que esteja, vai continuar a ser sempre um acérrimo defensor das ideias e da cultura baionense. Uma das suas, podemos dizer, uma das suas pérolas foi sempre a cultura de Baião, que cresceu
com o desenvolvimento enquanto autarca baionense. Teme um pouco que com a sua saída essa parte da cultura baionense possa ser um pouco esquecida, nomeadamente porque tornou-se também num dos pontos de referência a nível nacional. Sim, nós sempre entendemos que uma estratégia de desenvolvimento de um país ou de um concelho deve alicerçar-se, em primeiro lugar, naqueles que são os seus elementos culturais, identitários. Por isso é que nós realizamos uma investigação histórica com 3 investigadores que possibilitou editar, e já editamos um número, vem agora mais 2 em outubro, que vamos ter 10 volumes sobre a história económica e social de Baião, desde a pré-história até à atualidade. Porque isso nos permite trazer à luz do dia muita da nossa história que nós desconhecíamos. Por exemplo, nós desconhecíamos que a primeira vez que se utilizou o nome de Portugal foi num documento relativo ao Concelho de Baião, ao território de Baião. Na altura não se chamava Baião o território, chamava-se Terras de Ribadouro, mas foi relativo à igreja de São Bartolomeu de Campelo e ao mosteiro de Santo André de Ancedo. Pronto, a partir desta descoberta, desta investigação, nós podemos naturalmente, a partir da cultura, do património, da identidade, puxar por esses elementos e formar um alicerce que depois ajudam ao desenvolvimento também económico, porque permite o turismo permite economia, permite emprego, permite rendimento, permite desenvolvimento. Mas eu estou convencido, como disse, e é por isso que eu sou tão firme naquilo que digo em relação a quem me sucede na Câmara Municipal. E por alguma razão nunca tive outro número 2, outro vice-presidente. É que nós estamos mesmo irmanados nos valores, estamos irmanados no espírito com que estamos na vida política. Veja que nós tivemos 8 anos, como disse, na oposição e 10 em maioria e nunca tivemos um conflito. Nunca tivemos um conflito de entendimento sobre a forma como deveríamos desenvolver o Concelho de Baião. Isto é a maior garantia de que a forma como eu olhava para o Concelho, como nós olhávamos para o Concelho, para o seu desenvolvimento, para as suas potencialidades, para a sua afirmação, deve continuar. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o quê? Tenho que, no Parlamento, onde tiver responsabilidades, ou junto do Governo, procurar que o modo como nós promovemos o desenvolvimento municipal possa também ajudar a criar recursos, instrumentos, ferramentas que possam, a partir do país, ajudar essa estratégia de desenvolvimento. Porque, como eu disse, muitas das vezes nós estamos desacompanhados. Nós desenvolvemos um esforço imenso, mas depois não temos na administração central quem nos acompanhe nesse esforço de desenvolvimento. Ou porque fazem mau uso dos fundos comunitários, ou porque querem fechar serviços de saúde, ou porque querem fechar ou esvaziar os tribunais, ou porque nos querem fechar o serviço de finanças. E, portanto, é preciso a nossa voz lá, para quê? Para que estas políticas façam caminho no país e façam também caminho na Europa. E, portanto, é isso que nós temos que procurar fazer, e é aquilo que eu procurarei fazer. Essa é a garantia que eu posso dar aos cidadãos da nossa região. Só uma última questão, muito rápida. Vai-me responder, claro que está, porque senão não deixava a Câmara Municipal de Baião para ter um outro objetivo. Está confiante na sua eleição? Está confiante na vitória? Bem, nós, naturalmente, que a decisão final, do dia 4 de outubro, é uma decisão de todos os eleitores. E com isto, em certa medida, corresponde também ao apelo de uma última mensagem àqueles que nos estão a ver e a ouvir. Bom, aqueles que entendem que as políticas que conduzimos no país produziram bons resultados devem votar nos que lá estão, no governo PSD-CDS. E, portanto, já sabem que os resultados são mais 30 mil milhões de dívida pública. Portanto, o país, pese embora todas as políticas de cortes da austeridade, tem mais 30 mil milhões de dívida. Tem cerca de 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza. Tem 300 mil portugueses que tiveram que abandonar o país a interesses jovens altamente qualificados que não estão a contribuir para o seu país e que muito gostariam de estar no seu país a contribuir para o seu desenvolvimento. Temos as autarquias asfixiadas. Temos uma administração central que nos desrespeita constantemente. Aqueles que votarem no Dr. Passos Coelho e no governo PSD-CDS vão ter o primeiro-ministro na Europa, no Conselho Europeu, a dizer: em Portugal as coisas estão a correr bem. Como vocês veem, o desemprego está a diminuir, a economia está a crescer e não há problemas no país. Pronto, esses que acreditam nessa fábula devem votar naqueles que lá estão. Os que acreditam que é possível uma política alternativa
naturalmente difícil, porque, como sabemos, temos que trabalhar num quadro europeu que tem limitações. Mas aqueles que querem um primeiro-ministro na Europa, juntamente com o primeiro-ministro da Grécia, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro francês, os nossos aliados irlandeses, que querem um primeiro-ministro na Europa, a dizer não, estas políticas conduziram a mais desemprego, mais dívida pública, déficit orçamental e fuga das nossas populações e dos nossos jovens mais qualificados para o estrangeiro. Aqueles que entendem que nós devemos, na Europa e no país, avançar com uma política alternativa, têm a alternativa do Partido Socialista. E não há outra alternativa, porque, veja, não é alternativa aparecer à extrema-esquerda do Partido Socialista a defender que o país não deve pagar a sua dívida ou que o país deve sair do euro. Esses que têm este discurso tiveram um teste há muito pouco tempo na Grécia. Ora, não é esse o caminho da alternativa responsável, da alternativa comprometida com a Europa e comprometida com uma outra política para o país, é a alternativa do Partido Socialista. É evidente que eu tenho confiança na minha eleição e tenho também confiança na eleição do Dr. António Costa para Primeiro-Ministro do país. E é por isso que eu estou comprometido com o programa eleitoral do Partido Socialista e estou comprometido com os compromissos políticos que assumimos com o Distrito do Porto. E queria garantir aos eleitores desta região que estou acompanhado nestes compromissos, não apenas pela lista de candidatos que temos no Distrito do Porto, por exemplo, o compromisso com a ciência. Nós não poderíamos ter um compromisso maior com a ciência do que ter como cabeça de lista uma autoridade internacional reconhecida por todos como um dos investigadores e professores universitários mais prestigiados e mais comprometidos com essa aposta na ciência, porque a ciência muitas vezes nós pensamos que é uma questão de elites. Não, é que o país, se não apostar na ciência, na investigação, no conhecimento, apenas poderá continuar a competir, como quer este governo, pelo empobrecimento dos trabalhadores, pelo empobrecimento do trabalho. Ora, nós, pelo empobrecimento do trabalho, só nos resta seguir pelo caminho da China ou da Índia, que são caminhos respeitáveis, mas que são caminhos em que cada trabalhador ganhará 80 euros por mês e trabalha 15 e 16 horas. Ora, não é esse o caminho que nós queremos, até porque nunca conseguiremos competir com países que têm essas regras sociais e que têm regras ambientais e de organização social distintas da nossa, merecendo todo o respeito, como é evidente, mas que são regras de organização social, de organização económica e de organização política distintas do Ocidente e distintas da Europa. E por isso nós temos que ser claros, nós queremos um Portugal que seja competitivo, porque aposta numa população qualificada, porque aposta na inovação, na transposição do conhecimento para a estrutura social e para a estrutura produtiva e que ao mesmo tempo é competitivo, mas também é justo socialmente, porque isso é que distingue os socialistas das visões liberais, é que nós queremos ser competitivos, mas temos que olhar para o lado e para trás, para que ninguém fique para trás. Este é o compromisso de sociedade que nós temos. E é isso que nós queremos e podemos naturalmente oferecer aos cidadãos que connosco se envolvam na construção desta solução de maioria política. Eu quero que seja naturalmente uma maioria política do Partido Socialista, tendo como primeiro-ministro o Dr. António Costa. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos mesmo que terminar. Agradeço. Eu é que agradeço muito a vossa disponibilidade e à vossa rádio esta abertura para podermos também transmitir aos nossos cidadãos as nossas propostas e os nossos compromissos, porque muitas vezes dizem assim, bom, só falam mal uns dos outros e não apresentam as suas alternativas, mas também muitas das vezes não criam as condições para que nós possamos explicar os nossos compromissos e depois ser responsável por eles, sermos responsáveis por esses compromissos. Eu queria agradecer, portanto, à vossa rádio, e agradecer também a estes queridos jornalistas e a toda a equipa e também ao proprietário que possibilitou que fosse possível este encontro com os eleitores. Muito bem, e assim fechamos então esta emissão dos Pontos nos Is, aqui na RFM, onde demos a conhecer um pouco o José Luís Carreiro, candidato à Assembleia da República nas listas do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto. Vamos voltar no próximo fim de semana para mais uma edição de Pontos nos Is com outros convidados. Mais uma vez, bom dia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.